tamanho ideal da prótese para não ficar artificial. Se você está escolhendo a prótese de silicone apenas pelo número de ml, talvez você está olhando para uma das partes menos importantes dessa decisão. É muito comum a paciente chegar na consulta com uma ideia pronta. Ah, doutor, eu quero 250, 300, 350. Às vezes esse número vem de uma amiga, de uma foto na rede social ou de alguém que disse que determinado tamanho fica natural. Mas o mesmo volume pode ficar discreto em uma mulher e artificial em outra. Pode ser proporcional em um corpo e pesado em outro. Nesse vídeo eu vou explicar como pensar no tamanho da prótese para buscar um resultado natural, sem ficar presa apenas ao númerozinho ali de ml. Eu também vou falar sobre como uma técnica preservadora, como a Preserver, pode contribuir quando você tem essa indicação. Eu sou o Dr. Edgar Neto, cirurgião plástico, trabalho com cirurgia de mama buscando naturalidade, proporção e segurança. Bom, o primeiro ponto é entender que prótese de silicone não funciona como uma roupa. É o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. O volume precisa conversar com a largura da mama, a base do tórax, a quantidade de tecido mamário, a espessura da pele e o formato que a paciente quer. Por isso, uma prótese de 300 ml pode ficar muito natural em uma mulher e completamente diferente em outra. Às vezes, a paciente fala: doutor, minha amiga colocou 300 e ficou perfeito, eu quero igual. Mas a sua amiga pode ter outra altura, outro tórax, outra largura dos ombros, outra quantidade de tecido mamário, outra qualidade de pele, outro grau de flacidez. O número é o mesmo, mas o corpo não é. Por isso, escolher uma prótese por comparação pode gerar uma expectativa que não combina com a sua anatomia. Quando uma paciente busca um resultado natural, eu preciso entender o que ela realmente deseja. Ela quer mais colo? Quer recuperar o volume perdido depois da amamentação ou de emagrecimento? Quer uma mudança discreta? Quer que a mama apareça mais nas roupas? Tem medo de ficar artificial ou de colocar pouco e não perceber a diferença? Isso tudo entra no planejamento. Naturalidade não significa necessariamente a menor prótese possível. Significa escolher um volume que preencha sem pesar, valorize sem exagerar e que respeite o limite de pele e limite dos tecidos. Uma prótese pequena demais pode não entregar o resultado que a paciente imaginava, mas uma grande demais pode marcar, pesar, esticar a pele e deixar a mama menos harmônica com o passar do tempo. O objetivo é sempre encontrar um equilíbrio. Na consulta eu avalio base da mama, largura do tórax, quantidade de tecido, qualidade de pele, presença de queda, presença de assimetria e também o formato que a paciente deseja. Também analiso quanto aquela estrutura consegue receber sem forçar. A prótese não tem que caber só no desejo da paciente, precisa caber no corpo dela. E esse é um ponto muito importante. O tamanho da prótese vai influenciar o futuro da mama. Uma prótese maior pode trazer no começo mais presença, preenchimento, mas vai ser mais peso. Em uma mama com pele fina, com pouca sustentação, tendência à flacidez, esse peso vai favorecer que ao longo dos anos essa mama caia. Quando eu falo em naturalidade, não estou pensando só nos primeiros meses, estou pensando como a mama vai se comportar depois que o inchaço diminuir, os tecidos acomodarem e a vida continuar. A mama sofre influência da gravidade, do envelhecimento, oscilação de peso, gestação, amamentação e até da qualidade da pele. Isso pode acontecer com ou sem prótese. A cirurgia melhora o formato e a posição da mama, mas ela não interrompe completamente as mudanças naturais do corpo. Nesse contexto, a Preserver pode entrar na conversa. A Preserver é uma técnica com uma proposta mais delicada e preservadora para a colocação da prótese. Quando existe indicação, ela busca preservar melhor os tecidos, reduzir a agressão desnecessária durante todo o procedimento. E por que isso pode ser interessante? Porque muitas mulheres querem colocar silicone, mas não quer exagerado. Deseja mais volume, mas quer continuar se reconhecendo no espelho. Quer uma mama mais preenchida, mas sem aspecto muito marcado ou até artificial. A técnica pode contribuir para uma abordagem mais cuidadosa, mas é importante entender que ela não transforma qualquer volume em natural. O resultado não depende apenas da técnica, depende também do tamanho,
do formato da prótese, da anatomia da paciente, quantidade de tecido, qualidade da pele e do planejamento cirúrgico. A Preservé pode ser uma estratégia voltada à preservação e à naturalidade, mas a indicação continua sendo individual. Quando alguém me pergunta, doutor, qual é o tamanho ideal para não ficar artificial? Eu não gosto de responder com um número fechado. Uma mulher pode ter uma indicação boa para 250 e vai ficar muito bem. Outra pode precisar de 300 para que fique mais proporcional. Uma terceira pode precisar de um volume maior ainda e é mesmo assim o resultado ser natural, desde que tenha estrutura, cobertura e uma boa indicação para isso. O que deixa uma mama artificial nem sempre é o volume isolado, os ml. Muitas vezes o problema está na falta de proporção. Uma prótese larga demais para a base da mama, um volume pesado demais para aquela pele, ou uma tentativa de copiar uma referência que não combina com o tórax daquela paciente. Por isso, o tamanho ideal não nasce da moda, nasce das medidas, da anatomia e da conversa. A palavra natural pode também significar muitas coisas diferentes. Para algumas mulheres, é uma mama que quase ninguém percebe que foi operada. Para outras, é ter um colo mais marcado, mas sem exagero. Tem paciente que quer preencher o sutiã, mas sem marcar nada. Mas tem aquelas que desejam recuperar o volume perdido depois da maternidade, emagrecimento e que querem que isso pareça mais. Por isso, antes de entender qual volume, eu preciso entender o que você chama de natural. Também é necessário a gente alinhar as expectativas. Às vezes, a paciente deseja uma mama muito cheia, com colo bastante evidente, mas ao mesmo tempo não quer que ninguém perceba que ela colocou prótese. E esses dois objetivos podem não conseguir caminhar junto. Uma mama com bastante volume e colo bem marcado tende a ser mais evidente, mais artificial. Já uma mama mais discreta pode não produzir o preenchimento que algumas mulheres esperam. A consulta serve justamente para transformar o desejo em uma possibilidade real e segura. Já outro aspecto importante é verificar se existe queda. Em alguns casos, aumentar a mama com uma prótese pode não ser o suficiente para corrigir o excesso de pele ou o posicionamento da areola. Pode ser necessário discutir uma mastopexia e aí associar ou não uma prótese. Cada detalhe muda o planejamento, então respondendo de forma direta. O tamanho ideal da prótese de silicone é aquela que respeita a sua base mamária, a sua pele, quantidade de tecido que você possui, largura do seu tórax, o seu desejo e os limites de segurança do seu corpo. Não é necessariamente o volume da sua amiga, não é o número da foto que você salvou da rede social e não é um número escolhido sem antes avaliar sua anatomia. Em alguns casos, uma técnica como a Preservé pode fazer sentido para permitir uma abordagem mais preservadora e delicada, mas a técnica não substitui a indicação correta, planejamento e escolha individualizada do volume. Duas mulheres podem desejar o mesmo resultado e precisar de prótese totalmente diferente. E duas mulheres podem utilizar volumes diferentes e ainda assim ter resultados muito parecidos. Por isso, a avaliação do cirurgião plástico é indispensável. E é na consulta que a gente consegue analisar qual volume faz sentido, se existe queda assimetria, qual técnica pode ser mais adequada, qual estratégia vai ter mais segurança, proporção e qual vai ficar mais natural para o seu corpo. Bom, se esse vídeo ajudou você a entender que prótese de silicone não se escolhe por um número isolado aí de ml, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, porque assim mais mulheres vão conseguir ter acesso a informações claras, responsáveis e realistas, antes de tomar uma decisão importante sobre uma cirurgia na sua mama.